Está no automático, né? Graças a Deus. Queridos, Deus seja louvado por tudo. Deus é o nosso Deus poderoso, a Ele a honra, a glória, a majestade. Tivemos uma manhã maravilhosa na presença do Senhor, com a nossa consagração. A pastora trouxe uma palavra de Deus para o nosso coração. Tivemos um momento excelente de comunhão e retornamos agora à noite para continuarmos esse propósito de servirmos ao Senhor, aprendermos do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19 e também o 20. Diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, fala de uma forma simples, como só Tu sabes fazer, mas profunda, como também só Tu sabes falar. Pai, em nome de Jesus, queremos sair daqui nesta noite comprometidos com aquilo que vamos ouvir que o Senhor tem para o nosso coração. Quantas vezes é muito difícil nós nos comprometermos, nós praticarmos aquilo que ouvimos, mas agora eu peço o Teu Espírito Santo, que venha sobre a nossa vida, Pai, para nos ajudar a fazer isto, para nos ajudar a sermos vencedores, e o Senhor vai nos dar o caminho. Eu peço isso e já agradeço, porque sei que o Senhor já está nos atendendo. Em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem de hoje: coloque uma pedra. Às vezes a gente tira a pedra, põe a pedra. Eu quero falar de algumas situações. Primeiro, o que é pedra angular, que ele disse aqui? Em algumas outras traduções diz pedra fundamental, pedra de fundamento, onde ele diz que ele é. A pedra angular é aquela pedra que antigamente eles faziam assim, hoje nós temos colunas, coloca ali ferro, etc. A pedra que eles colocavam como esquina e como fundamento era uma pedra que servia, era uma pedra fazendo um ângulo reto das paredes, para que as paredes fossem erguidas, baseadas e fundamentadas nessa pedra. Quando Jesus diz que Ele é a pedra fundamental, e o versículo diz: edificados, crescendo, feitos, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Ele está dizendo, em cima de mim será construída essa igreja que eu estou falando isso. Há uma passagem que muita gente equivoca-se, quando ele pergunta para Pedro e diz: Pedro, e tu, quem diz que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, não foi carne nem sangue quem te informou isso, mas foi o Espírito Santo, foi Deus quem te falou acerca disto. E depois, quando ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele não está falando de Pedro. Até porque eu teria que tirar alguns versículos da Bíblia, esse é um deles que teria que sair, quando Jesus diz: eu sou a pedra. Então não pode edificar sobre Pedro, mas sobre esta pedra. E quando nós paramos para meditar a mensagem que Jesus passa sobre essa pedra, nós começamos a ter que ver lá no Antigo Testamento a importância, todas aquelas coisas
que o povo de Deus precisava fazer e mostrar como alicerçado, existia a pedra. Tudo que era marco era através da pedra. Isso já apontando para Jesus, que é a nossa edificação, lá no Antigo Testamento. Todas as vezes que eles precisavam de deixar uma mensagem que perdurasse, uma mensagem que fosse para sempre, estava ali a pedra. Era alguma coisa que o povo de Deus estava sendo ensinado para que, quando Jesus viesse, como a pedra fundamental, como a pedra angular, ele também fosse usado como algo eterno. Então, tudo de Deus é eterno, tudo de Jesus é eterno. A salvação que Jesus deu é eterna. E muitas pessoas às vezes se confundem e dizem assim: olha só, eu nunca posso perder a salvação. Nós somos da corrente que diz que quando você abre mão da salvação, Jesus não te obriga na salvação. Isso na Bíblia estaria errado quando ele nos dá o livre-arbítrio, quando ele diz: quem quer vir após mim. Então só há uma possibilidade de você sair disso, quando você sai da pedra, quando você abre mão da pedra, quando você apostata da fé, quando você diz: eu não quero, e Jesus respeita. Jesus não vai dizer: você não quer, mas você vai à força. Não, você vai para o céu, mas eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Não, mas você vai para o céu, porque agora acabou. Então o que é eterno? A aliança dele conosco. Nunca, em hipótese nenhuma, haverá da parte de Jesus um arrependimento. Olha só, eu te chamei para a salvação, te dei a graça, mas na verdade foi mal empregado. Eu não quero essa graça para você, e eu vou retirar essa salvação da sua vida. Isso, em hipótese nenhuma, nunca acontecerá. Mas eu quero falar aqui sobre situações de pedra. Então Jesus é essa pedra angular, é pedra de fundamento sobre a qual devemos ser construídos. Então eu queria que você agora caminhasse comigo, nesses poucos minutos, sobre essa história que nós vamos colocar de pedras, as situações de pedras. Primeiro, coloque uma pedra, aonde? Em cima. Quando nós colocamos em cima, significa neutraliza, significa mate, significa esmigalhe, significa impeça que certo problema aflore, que volte, que nos incomode novamente. Dizer, está morto. Alguém disse assim: olha, esquece isso, põe uma pedra em cima. Mas eu quero falar, porque às vezes as pessoas dizem: põe uma pedra em cima, eu coloquei uma pedra em cima. Que pedra que você está se referindo? Também colocaram uma pedra em cima de Jesus, está ali, tá? Selaram, tem uma pedra ali, fica ali. Mas essa pedra foi pedra humana. Quando nós tentamos matar um problema, neutralizar um problema com a nossa pedra, a pedra que nós achamos que nós temos, ou seja, a nossa força, eu estou falando aqui de algo que neutraliza. Então, se eu acho que eu tenho força e coloco a minha pedra, essa pedra não tem nenhuma força como a pedra que é Jesus, que neutraliza, que elimina, que liquida com qualquer tipo de problema. A pedra do homem pode ser removida, mas a que Deus coloca, esmigalha e reduz ao pó. Abra sua Bíblia em Mateus 21. Mateus 21. Versículo 44 diz assim. Vou precisar de chamar novos textos, por gentileza, fiquem apostos aí. Todo aquele que cair sobre esta pedra, está falando de Jesus, se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida ao pó. Versículo 43 diz: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. E o 44 diz: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ninguém consegue desfazer totalmente um problema, um mal, um vício, alguma coisa na sua vida com seus próprios recursos. Só Deus é capaz disso.
Amados, nós temos perdido muito tempo, muitas vezes, procurando paliativos. Quando nós não tomamos uma decisão de colocar a pedra que é Jesus, colocar Jesus no centro do controle do nosso problema, nós estamos colocando, ainda que digamos que estamos pondo uma pedra, nós estamos colocando a nossa pedra. Mas colocar uma pedra em cima significa colocar Jesus em cima do seu problema. Porque o seu problema será esmigalhado, será reduzido ao pó. Como é que faço isso? Como é que nós conseguimos fazer isso? Nós precisamos ser mais, primeiro, tementes a Deus. Quando somos tementes a Deus, fiéis a Deus em tudo que Ele diz que vai fazer por nós, e nós então cremos nisso, nós estamos esmigalhando o nosso problema. Mas quando nós não confiamos em Jesus, em Deus, para fazer essa tarefa para nós, o que acontece? Nós ficamos dando volta. Por isso que de vez em quando, certo problema aflora na nossa vida. Porque a pedra que você pensou que colocou foi a sua pedra. Mas Jesus não colocou a pedra por você, porque você não autorizou. E por que nós não autorizamos? Primeiro, às vezes, pelo orgulho. Outras vezes, porque nós gostamos de sofrer. O que tem de pessoa que gosta de sofrer no mundo é uma enormidade. Um dia desse eu estava vendo um comentário, não me lembro onde, mas que ele dizendo que o lugar onde as pessoas mais se mostram falsas são nas redes sociais. A pessoa está numa pindaíba danada, ele dizendo aqui, ó, estou viajando, e não está nada. A pessoa diz, eu estou muito bem, está mal demais. Normalmente, não estou dizendo que todos que falam isso estão o contrário, mas é um lugar onde as pessoas procuram, dizer, aqui as pessoas vão acreditar em mim, eles dizem isso, eles vão acreditar, eu vou publicar e as pessoas vão acreditar. Mas há também, dizia a reportagem, se não me engano, na CBN que eu estava ouvindo, mas há também aqueles que, sabendo que vão abrir alguma coisa ali no WhatsApp ou no Instagram, ou coisa assim, ele sabe que ele vai ver uma crítica, alguma coisa para mim, mas ele diz, eu gosto de sofrer, eu quero ver. Então, aquilo é a pedra florando, o problema florando, porque a pedra que ele colocou não foi a pedra que faz esquecer, não é a pedra que esmigalha, mas a pedra que ele colocou, ou seja, algo temporário, efêmero. Enfim, ninguém consegue desfazer totalmente o mal com os próprios recursos. Só Deus é capaz disso. Deus tem esperado por um povo que se humilhe e diga, Senhor, eu não sou capaz de resolver esse problema. Quanto mais nós tentamos resolver os nossos problemas, aquilo que nos afeta, aquilo que nos angustia, mais nós somos maltratados por esse problema. Colocar a pedra em cima para matar é colocar Jesus, virar as costas e andar. E deixa que o resto é com ele. Segunda coisa, coloca uma pedra embaixo. Significa fundamento. No Salmo 40, versículo 2, Salmo 40, versículo 2, já temos aí? Podemos? Salmo 40, versículo 2, diz assim, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha, uma pedra, e orientou os meus passos. Então, essa pedra significa fundamento, é aquele que nos tira de um lugar horroroso e nos coloca num lugar seguro. Por que muitas vezes nós temos um sucesso efêmero? Porque a nossa vida não está firmada em cima de uma pedra que é Jesus. E como é que isso acontece? Quando nós confiamos, desconfiando. Quando nós pedimos e duvidamos. A Bíblia diz que, lá em Marcos, se não me engano, capítulo 11, não precisa abrir, não é importante achar o versículo, mas está lá, diz assim, que tudo o que pedirdes, crendo que já recebeste, assim será. O que é crendo que já recebeste? É eu começar a tomar posse daquilo que eu estou pedindo, mas é mais que isso, eu crendo que já recebi. Vamos lá, eu vou pedir uma caixa de chocolate, e se eu crer que já recebi, como diz assim, é eu ficar
lamber dos beiços, eu ficar sentindo o cheirinho do chocolate, eu já começar a me alegrar. É nesse sentido, quando você pede crendo que realmente e começa a tomar posse disso, você está recebendo pela fé e está colocando todos os seus fundamentos em cima dessa pedra. Essa é a pedra que deve fundamentar toda a nossa vida. Irmãos, nós temos amigos, nós temos pessoas que nos ajudam, mas se não for através de Jesus, nada vai funcionar. E às vezes nós temos também tentado dar ajuda ao Espírito Santo, mas Jesus é a pedra fundamental da nossa vida. A nossa vida espiritual, por exemplo, ela precisa ser fundamentada na palavra. Toda pessoa que ora muito e não lê a Bíblia, ele é um fanático, ele vira um fanático. Ele ora muito, de repente ele fala em línguas, na profecia, e ele ora 40 horas, mas ele não lê a Bíblia, ele não está fundamentado em Jesus. A sua vida espiritual será uma vida espiritual meio barro, meio tijolo. Mas como isso, pastor? Como isso? Você ora. A palavra de Deus é algo que nos faz os pés ficarem firmados nele, que é Jesus. Mas ele é a pedra fundamental da nossa vida familiar. Como? Quando nós fundamentamos os nossos sentimentos. Como há famílias destroçadas, irmãos? Como há famílias desequilibradas? Como há famílias onde o marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, completamente diferente? Não, mas somos individuais. Pois é, mas Jesus faz os dois virarem um. E que catástrofe é quando o marido puxa para uma direção, a mulher puxa para o outro, e os filhos puxam para o outro, terceiro lugar. E se tem 3 filhos, cada um puxa para um lugar. Isso é uma família totalmente sem fundamento. Uma das passagens de Jesus no Novo Testamento, ele disse que uma família estruturada, feliz, um homem, uma mulher, uma família, é aquele que firma a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua casa sobre a rocha. E como é que faz isso, pastor? Como é que eu fundamento os meus sentimentos em Jesus? Primeiro, você precisa aprender a repetir uma coisa para Jesus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, olha, nós vamos resolver esse problema, você vai fazer isso, mas todos os dias, sem faltar nenhum, você vai dizer para Jesus, Jesus, cuida desse problema. Esse problema está me afetando emocionalmente, esse problema está me desestruturando. E a pessoa ainda disse, pastor, mas ele sabe que eu estou precisando disso. Mas a palavra diz que nós temos que pedir, até para você ver que foi atendido. Mas o mais importante, todas as vezes que nós repetimos isso, o inimigo está ouvindo, porque ele ouve o que nós falamos. E quando ele percebe que você está abandonando as coisas humanas, as coisas carnais, para se fundamentar nas coisas espirituais, é uma dessas questões de resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, vai fugir de mim, vai fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como é resistir ao diabo? Esse é um dos casos. Quando eu digo, eu não aceito, Senhor, essa vida que eu estou levando, eu não aceito, Senhor. A pastora Vera hoje deu exemplos aqui sobre isso, e nós temos estudado e visto acerca de pessoas que têm tudo para ser marginais, nasceram num lar infeliz, de repente foram vendidos, foram dados. Ontem eu vi uma reportagem, não lembro em qual programa, ok, também não importa, de uma pessoa, ele é um peruano, e ele veio para o Brasil, e ele pensou que o Brasil era só chegar assim, eu tenho 2 cidades, você vai para lá e tal. E quando ele chegou na fronteira, perguntaram para ele, onde você vai? Ele disse assim, eu vou para o Brasil. Para onde? Ele disse, não sei. E aí alguém o ajudou e disse assim, você vai trabalhar ou passear? Vou trabalhar, então vá para São Paulo. E ele veio. E eu comecei a perceber que a pessoa que nem crente pelo menos não mostrou isso, como é que uma pessoa dessa tem às vezes muito mais facilidade do que nós que temos uma arma, que temos uma pedra, onde nós podemos fundamentar a nossa vida? E o que aquele rapaz passou,
E ele procurava emprego e não achava, até que um dia ele achou emprego. Alguém deve ter visto isso ontem, eu acho que eu lembrei o programa. E ele achou emprego. E como é que foi esse emprego? Para eu trabalhar 3 meses de graça. Eu disse, mas de graça? Completamente de graça. Mas você não ganhava nada? Não. Você fazia o quê? Eu vendia isso assim para a pessoa. Você ganhava uma comissão? Não, absolutamente nada. Tudo que eu vendia era para ele. Mas eu estava desocupado, agora eu já estava no lucro, agora eu já estava ocupado, agora eu já tinha um emprego. Aí eu depois saí e fui arranjar uns negócios e comprei umas coisas de camelô e comecei a vender. E aí de repente chegou a polícia e me tomou tudo, perdi tudo. E eu disse assim, agora eu vou fazer marmita. E ele começou a fazer a marmita. Irmãos, eu vou encerrar a história dizendo assim, e você hoje faz o quê? Hoje eu tenho 12 restaurantes. E eu falei assim, puxa vida, que determinação. Ele podia dizer assim, já que eu não consigo nada, já que ninguém gosta de mim, já que ninguém me dá oportunidade, eu vou procurar uma arma, eu vou assaltar, eu vou ser um marginal. Às vezes, amados, nós crentes atuamos como crentes com o coração marginal, diz, não é possível, Deus não me responde, mas é que nós, ao invés de entregarmos os nossos sentimentos e fundamentá-los no Senhor, na pedra, nós ficamos o tempo todo instigando o inimigo. Como é que eu instigo o inimigo? Quando eu murmuro muito, quando eu chamo desgraça, eu vejo só desgraça, quando eu começo a ficar insatisfeito com todas as coisas, eu tenho um espírito de tristeza na minha vida, eu já acordo chorando, vou dormir chorando, sonho chorando, e quando eu levanto, eu sorrio, e de repente eu lembrei que eu chorava e vou chorar de novo. Isso não é vida para ninguém. Os seus sentimentos estão desequilibrados. Não é possível nós que somos servos de Deus vivermos tristes. Você pode estar triste, mas você não deve viver triste. A terceira coisa, nessa pedra fundamental que fundamenta a nossa vida, onde nós estamos, ela está embaixo de nós, o nosso futuro é construído em cima dessa pedra. Como? Em obediência às suas leis e a seus princípios santos. Nós perdemos muito tempo quando tentamos fazer diferente, construir um futuro fora dessa pedra. Você pode estudar. Hoje as pessoas estão voltando daqui a pouco, já voltaram do Enem. Se Deus não for contigo, você não vai ser nada. Você pode estudar, mas se Deus não for contigo, você vai passar, mas não será próspero no seu estudo. Mas quando Deus é conosco, quando nós colocamos o nosso sentimento e construção da nossa vida, seja no estudo, seja na vida profissional, a palavra garante que nós somos vistos de outra forma. De outra forma. Mas não é porque Deus faz acepção de pessoas, ao contrário, Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele é fiel à sua palavra quando Ele diz, eu vou honrar, eu vou dar, não vai faltar, eu vou levantar. Isso é antigo. 4 camaradinhos lá, novinhos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, numa terra longínqua, que queria dominar o mundo. E Nabucodonosor era muito inteligente, que ele pegava os melhores e disse, eu vou conquistar o mundo com os melhores. Mas estas pessoas esses jovens foram vistos porque eram inteligentes, mais do que a média, mas por trás daquilo, o rei da Babilônia dizia assim, tem um Deus na vida desses camaradas. Tem um Deus na vida deles. A vida deles está fundamentada em cima dessa pedra. Uma figura do que nós precisamos ter hoje, dessa rocha que é Jesus. Mas, irmãos, abra 1 Pedro 2, 7 e 8. Eu quero dizer que também, mas Jesus também é pedra de tropeço e escândalo. Você já pensou alguém, você está na Bíblia, você talvez já tenha lido e esquecido, se alguém dizer que Jesus é pedra de tropeço e escândalo? Assim sendo para vós, os que credes, ela, pedra, é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra angular, versículo 8, e pedra de tropeço, e rocha
que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Irmãos, como é que Jesus pode... Isso está diferente daquilo, você não pode ser pedra de tropeço para as pessoas. Ele está dizendo, você não pode deixar que as pessoas tropecem em você e por conta disto não aceitem a Jesus, ou se escandalizem com o Evangelho. Esse é outro contexto. Esse aqui, ele está dizendo sobre a pedra de tropeço e escândalo que é em Jesus, e ele dá situações. Mas antes vamos ler mais dois textos. Isaías 8,14 diz assim: eis que para os 2 reinos de Israel, Isaías 8,14, ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. Está falando de Jesus. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Para os 2 reinos de Israel, ele será o santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço, e para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Mas ainda está escrito em Romanos 9,33, para a gente concluir e falar da pedra de tropeço e a pedra de escândalo. Romanos 9,33 está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Em que situação que Jesus é pedra de tropeço? E aí eu queria que você, ao final da mensagem, definisse se você tem Jesus como uma pedra fundamental, onde a sua vida é fundamentada, onde você é abençoado, ou se você tem Jesus como a sua pedra de tropeço e a sua pedra de escândalo. Quando nós tentamos passar por cima da sua palavra, quando nós tentamos burlar a palavra do Senhor, colocar de lado aquilo que é regra para a nossa caminhada, então tropeçamos na palavra. E Deus não se deixa escarnecer. O que é tropeçar na palavra? Quando nós dizemos, somos crentes em Jesus, aceitamos Jesus, e a palavra nos ensina certos fundamentos para nós sermos vitoriosos, felizes, prósperos, tementes a Deus e agradar o coração de Deus. Mas quando nós torcemos a palavra para o nosso favor, quando nós tentamos omitir aquilo que a palavra diz, ou não aceitar aquilo que a palavra diz, a Bíblia diz que ele será um tropeço para nós. Ele nos fará tropeçar para que a nossa vergonha seja exposta. A pastora Vera disse que não pode ver ninguém cair, que ela ri muito, mas ela não ri de deboche não, ela não consegue. E se ela estiver dentro da igreja, alguém cair, ela vai ter que sair da igreja, porque ela ri e não para de rir. E fica rindo e rindo e rindo, mas é uma coisa que ela tem, e graças a Deus ela não tem visto gente cair por último não, né? Quando nós tropeçamos na palavra de Deus, nós estamos sujeitos a tombos terríveis, onde nós somos envergonhados. Diz a palavra de Deus que seremos envergonhados. Quando nós pegamos a palavra de Deus e torcemos a nosso favor, quando não deveria, quando nós pulamos algumas coisas que a palavra de Deus tem para nós obedecermos, nós tropeçamos, porque Jesus é essa pedra de tropeço. Por que ele é a pedra de tropeço? Porque se eu usar a palavra de Deus indevidamente e não tropeçar, e tudo correr bem para mim, essa palavra de Deus será mal interpretada e será totalmente avariada pela sua imaginação e pelos seus pensamentos, pela sua pregação. Quando aquela mulher saiu atrás de Paulo, dizendo: esses homens estão pregando o evangelho verdadeiro de Jesus, esse Jesus que eles pregam é um Jesus fiel, ela estava falando só a verdade, não havia nenhuma mentira.
mas ela ia ser como pedra de tropeço, e ela tropeça nessa palavra, quando o apóstolo Paulo diz, sai dela, e ela fica liberta, e imediatamente fica lúcida, tranquila. E por que o apóstolo Paulo fez aquilo? Porque ali não era um lugar fixo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava de passagem por aquele lugar, estava ensinando a palavra de Deus, e quando ele fosse embora, aquela mulher ia usar a palavra, não para fundamentar as vidas, mas para atender aos seus demônios, os demônios que estavam sobre ela. Ela seria uma profetisa daquele lugar, profetisa daquela igreja, porque ela falou palavras que soaram bem aos ouvidos das pessoas, mas havia uma segunda intenção. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Ela não estava autorizada a falar aquelas coisas, ela estava falando com uma outra intenção, a intenção de enganar o povo de Deus. Isso chama-se tropeçar na palavra. A palavra nos derruba quando nós precisamos ser derrubados. E por fim, a Bíblia diz que ele é pedra de escândalo. Escândalo para aqueles que não creem em seu poder e em suas manifestações. Há coisas que configuram escândalos para nós, mas é o poder de Deus. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando às vezes nós não temos, eu tenho ensinado isso ao meu povo aqui. Pastor, aquilo lá, olha, aquele camarada orando, pulando daquele jeito, aquilo lá não é de Deus não, aquilo é espiritismo, aquilo, você tem certeza, meu amado? Porque se você tem certeza, ok, mas se você não tem certeza, não fale. Mas eu estou me sentindo mal. Fale com o Senhor, Senhor, eu estou me sentindo mal com aquilo ali. Porque se for de Deus, você pode orar de pé junto que não vai acabar. Mas se não for de Deus, não vai acabar sozinho. Então ore a Deus. E nós temos esse hábito de julgar. E nós temos esse hábito de olhar uma maravilha. Às vezes nós somos capazes de crer em grandes milagres e um menorzinho na nossa frente nós não acreditamos. Às vezes nós queremos introduzir na palavra de Deus coisas que não existem, ou tirar daqui coisas que existem. Às vezes, estudando a palavra de Deus, nós queremos encontrar isso, e não encontramos. Eu falei aqui recentemente, quando alguém me falou assim, pastor, mas olha só, isso aí de fulano assim, esse cargo, não sei o quê, isso daí não é de Deus. Por quê? Porque não está na Bíblia. Eu disse, amado, você não encontrou na Bíblia isso, e você por isso diz que não é de Deus? Não, porque eu vou pela Bíblia. O que a Bíblia diz, eu faço. E eu olhei dentro dos olhos, faz mesmo? A Bíblia diz que você não pode mentir, você mente? Não, mentir todo mundo mente. Não, a Bíblia diz que você não pode mentir, vai pela Bíblia. A Bíblia diz que você não pode fornicar, você fornica, os irmãos sabem o que é fornicar. A Bíblia diz que você não adultera, você adultera, você tem que ir pela Bíblia, irmãos. Às vezes nós queremos ir pela Bíblia por aquilo que nos desagrada. Não gostei aqui em lugar nenhum está. Meu irmão, minha irmã, quem é o Espírito Santo? É aquele que você coloca dentro de uma garrafa e fecha. No início do avivamento do qual eu participei, eu vi muita coisa boa. E vi algumas coisas, ainda bem que eu vi mais coisas boas do que coisas ruins. E eu vi pessoas estabelecendo coisas na Bíblia. Fulano caiu para frente é de Deus, caiu para trás é do diabo. Onde é que está escrito isso? E ele determinou. Por quê? Porque ele acha que é assim. Ele acha que é assim. Então, quando é que eu engarrafo a Deus? Eu engarrafo o Espírito Santo, eu prendo numa redoma. Quando eu olho e acontece uma coisa diferente aqui no culto, na igreja, eu disse, ei, isso não, ele é mais que Deus, isso não, Deus não é capaz de fazer isso. Por quê? Na Bíblia não está escrito isso. Isso é escândalo. Às vezes ficamos escandalizados. Teve uma família aqui na igreja, no início do nosso trabalho, e foi até educada, veio até mim, pastor, eu não posso ficar nessa igreja.
Mas por quê? O que aconteceu? Ah, pastor, nós entendemos a Bíblia de uma forma bem diferente. Mas como é que o senhor entende a Bíblia? Pode ser que eu aprenda contigo. Oh, que bênção, nós estamos começando um trabalho. E a pessoa disse, pastor, o senhor está batizando pessoas que ainda não estão preparadas para serem batizadas. Eu falei assim, muito obrigado, Deus. Falei para a pessoa, como é que você sabe? Não, porque eu conheço, tem uma aqui que vai batizar, que ela tem um vício, e disse assim, então, segundo o seu entendimento, eu preciso tratar dessa pessoa e eu tirar o vício dessa pessoa todo. Aí depois que ela estiver pura, eu digo, Espírito Santo, fui eu, hein? Agora eu vou batizar. O entendimento que eu tenho não é esse? O entendimento que eu tenho, faço até hoje, é ainda que a pessoa tenha alguma coisa que não seja comprometedora de testemunho, que não seja algo muito sério, e que a pessoa não admita abrir mão daquilo, aí é diferente. Mas se ele diz, pastor, eu tenho esse problema, mas eu confesso ao Senhor que eu não consigo, você não vai conseguir mesmo, a não ser que você seja batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e deixe o Espírito Santo mexer na sua vida. Aí então o batismo não é o fim, é o início. É escândalo. Eu disse hoje de manhã que eu estou orando a Deus, para Deus um dia, no meio do culto assim, entrar um travesti aqui bem, e sentar aí, que eu quero ver, vou mandar filmada aqui, está filmando tudo ali, a cara de alguns irmãos, eu já imagino, porque eu os conheço. Será que nós estamos preparados, irmãos? Outra vez, também no início do trabalho, o irmão disse, pastor, eu vim falar com o senhor que o senhor está errado numa coisa aqui. O que é, meu amado? O senhor pediu para fulano orar, e ele não é membro dessa igreja. Eu disse, mas ele é um crente em Jesus, eu conheço, ele é da igreja batista. Eu disse, não, mas não pode. Para ele orar, ele tem que ser membro dessa igreja. Eu falei assim, no dia que você for o pastor, você faz isso. Mas onde está fundamentado isso? Não, porque isso é perigoso, é escândalo. E nós estamos escondendo atrás de uma pedra que nós estamos colocando. Essa pedra é pedra de obstáculo, não é pedra de fundamento. A mensagem que eu quero deixar para a igreja é que nós temos 3 posições para a pedra. Em cima dos seus problemas, em cima dos seus vícios, você precisa colocar a pedra que é Jesus, senão você continuará viciado em algum problema. A pedra que nós colocamos embaixo tem que ser totalmente a nossa vida fundamentada nessa pedra. Tudo que você vai fazer, estudar, trabalhar, casar, você precisa fundamentar-se nesta pedra. A sua vida precisa estar aqui. E por fim, que Jesus não seja pedra de tropeço para você não tropeçar na palavra e não se escandalizar com a palavra. Nós temos buscado o entendimento de Deus. A igreja sabe como eu sou zeloso pela palavra de Deus, como eu temo a Deus, como eu tenho medo de dizer daqui, façam isso, e o Espírito Santo em casa diz, quem mandou você falar aquilo? Talvez os irmãos nunca tenham pensado nisso. A minha responsabilidade, a pastora e eu, de chegarmos aqui, irmãos, vamos fazer assim, porque Deus está nos direcionando para isso. E você talvez pergunta assim, como é que eu vou saber se Deus está direcionando ou não? É porque Deus, Jesus tem sido essa pedra de escândalo, de tropeço, das maravilhas que Deus quer fazer na sua vida e você não está permitindo. Não se escandalize. Não se escandalize. Já contei isso aqui uma vez, mas cabe hoje. Então não é que eu não tenha outros exemplos, viu, irmãos? Mas se um exemplo cabe numa mensagem, 2, 3 vezes mensagem, é preciso contar. Um irmão começou a se interessar sobre os dons do Espírito Santo, batismo. Como é que é esse batismo? Me explica, eu não posso compreender. Como é que é um negócio diferente? Não, mas não pode ser. Não é possível ser. Não é assim. Aí até que ele foi sendo trabalhado por um outro irmão, e ele foi abrandando e tal, e um dia eles se encontram, e eu me lembro muito bem, porque eles se encontram numa rua ali, que era a esquina de
Avenida Atlântica, lá em Copacabana, com uma rua daquelas ali, e uma pizzaria. E eles sentaram para ser discipulados à noite, e foram comer uma pizza, e ele conversando, e até que aquele irmão disse para o discipulador: não, eu até aceito, mas ora baixinho, porque eu sou contra essas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, começam a pular e começam a falar em línguas altas. Pelo amor de Deus, não, Deus não vai fazer isso. Vamos orar aqui. Irmãos, o discipulador disse que ele ficou assustado, que ele começou a orar, aquele irmão levantou dentro do restaurante, começou a rodar dentro do restaurante, e pular, e falar glória a Deus e aleluia, e todo mundo olhando. Quando ele sentou, ele disse: o que aconteceu? Porque eu não sei, eu não te mandei fazer nada disso. E ele disse: nunca mais eu vou me escandalizar nas coisas que Deus tem para a minha vida. Com isso eu não estou dizendo que para Jesus te encher do Espírito Santo, você vai ter que rodopiar, vai bater, pular, não. Mas cuidado, quando você coloca uma pedra entre você e Jesus, e disse: só aceito se for do meu jeito. Mas quando você põe a pedra que é Jesus, ele disse: é do meu jeito. Você está fundamentado na minha palavra. Quando vocês entenderam isso, digam amém. Amém. Põe a mão no teu coração, querido. Nós vamos nos preparar para participar da ceia. E pode ser que você aí agora esteja dizendo assim: eu já sei o que o pastor vai falar, que nós temos que pedir perdão. Mas a ceia é comunhão com o Senhor, é amor. E se eu quero comunhão, eu posso estar em pecado. Aliás, eu nem preciso ser crente, eu quero estar em comunhão. Qual o problema de eu ter comunhão? Jesus é tão bom, é tão amoroso, eu posso ter essa comunhão com Ele. Você está tropeçando na palavra. Você está querendo fazer uma outra palavra para você. Mas quando você abre o seu coração e diz: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me impede de ver aquilo que o Senhor tem para mim. Aí você está colocando a pedra que é Jesus sob os seus pés. E Ele então fará aquilo que Ele precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, nós conhecemos, Senhor, o Teu poder. Aqui há pessoas que viram grandemente o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua misericórdia. E agora, Senhor, que estamos nos preparando de participar da mesa do Senhor. Com certeza, Senhor, nós não estamos preparados sem antes te pedir perdão. E queremos te pedir perdão. Perdão pelo que falamos, perdão pelo que fizemos, perdão pelo que pensamos. Senhor, não leve em conta a nossa infantilidade, de querermos ser, pelos nossos próprios recursos, alguém que domine a palavra, alguém que seja feliz e que tenha uma família feliz. Não é possível. Mas, Senhor, coloca sobre os nossos problemas a Tua pedra. Coloca sob os nossos pés a Tua pedra. E, Senhor, não permita que nós nos escandalizemos, tropecemos na Tua palavra, para que nós não sejamos motivos de escárnio para os outros que querem Te buscar. Ao contrário, Senhor, que hoje tomemos uma posição dizendo: Senhor Jesus, estou aqui pronto, tira de mim toda petulância, tira de mim, Senhor, todo orgulho, e faça-me o mais humilde dos servos, porque eu sei que o Senhor se agrada quando somos humildes, e a Tua palavra diz que o Senhor exalta os humildes. Exalta-nos, Senhor, não para o nosso ego ser satisfeito, mas exalta-nos para que o inimigo veja que nós temos uma pedra na qual fundamentamos a nossa vida, a nossa família, o nosso destino e a nossa esperança. Nossa esperança está firmada em Ti, porque Tu és a pedra, em nome de Jesus. Se você tem algo a falar com Deus agora, meu amado, faça do jeito que você quer, ajoelhado, assentado.